Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui pelo Projeto Farol, dentro do Planeta Podcast, nosso programa de todas as terças-feiras, de meio-dia até 1h15, 1h20, mais ou menos. Hoje aqui em São Paulo está caótico, greve de metrô, greve de trem, os ônibus muito lotados, para pegar um táxi difícil, os Ubers estão cobrando o dobro do preço, e para chegar aqui hoje foi meio complicado, até eu conseguir um táxi para chegar até aqui, e depois não sei como é que eu vou embora, gente, porque para pegar um táxi ou Uber está complicado aqui hoje em São Paulo, e por isso o nosso amigo Eudes não pôde vir, ele mora lá em Itacoaquecetuba, o deslocamento para ele hoje ficou inviável, e ontem, quando eu soube da greve, eu já liguei para ele, e aí Eudes, eu acho que você não vai conseguir vir amanhã. Então ele ligou para o Paulo, e o Paulo veio cobrir o Eudes aqui. Paulo, tudo bem? Tudo bom, Wagner? Tudo bom? Esse é o famoso Paulo, o cara que chega aqui no final e fala, acabou o horário de vocês e tal. Hoje, por uma questão kármica, ele veio no início, tá cobrindo o Eudes aqui, ele tá com uma barbona, um cabelo grandão aqui, parecendo, sei lá, um renunciante, um eremita. E ele saiu da caverna e veio para cá hoje fazer o programa, né, Paulo? Bom, gente, seguinte, eu vou deixar hoje aberto para vocês fazerem perguntas pertinentes aos temas que a gente fala aqui. Eu trouxe alguns temas aqui que eu vou começar falando, e daqui um pouquinho, vocês já podem ir colocando aí as suas perguntas, eu vou abrir para perguntas e respostas. Mas antes, eu vou pontuar alguns temas que eu acho pertinentes, que são legais a nível de esclarecimento, principalmente sobre saídas do corpo. E quando vocês postarem as perguntas, por favor, gente, dentro dos temas que eu trabalho, pergunta sobre política não, ninguém aguenta mais ficar com polarização ou essa discussão, e também pergunta sobre o trabalho de terceiros. O que você acha do trabalho de fulano, fulana? Não, eu vou comentar sobre os temas que eu abordo aqui, o meu trabalho, porque muitas vezes, Paulo, a pessoa quer que eu detone alguém que ela não gosta. O que você acha que fulano falou isso e tal? A resposta que eu tenho está no nível dos próprios temas que eu estou falando. Imagina, Paulo, alguém fala assim, fulano ou fulana de tal disse que não existe vida após a morte. O que você acha? A pessoa não quer que eu responda isso, né? Porque a temática do programa é sobre isso, ela já sabe o que eu penso, mas ela quer que eu detone o que a outra pessoa falou. Isso aí não. As pessoas que usem discernimento filtrem tudo que estão vendo, lendo e escutando para perceber se aquilo é real, se tem embasamento, se tem bom senso, e aí com o discernimento delas mesmas, elas sabem se aquilo é pertinente, se é real, se é honesto, se é consciente. Você não deve ir na opinião de ninguém, não. Você deve ter a sua e filtrar, azeitar o discernimento para não ter enganos, e percebendo também que ninguém tem verdade absoluta, muito menos eu, tudo relativo dentro do ângulo do que a gente percebe, mas algumas coisas são bem óbvias. Por exemplo, tudo é relativo, né, Paulo? Mas nós estamos submetidos à ação da gravidade. Isso não é relativo. Tudo é relativo, mas a gente tem que ir ao banheiro. Então, quando se fala tudo é relativo, está no terreno das ideias, das percepções. Por quê? À medida que cada pessoa vai expandindo o próprio discernimento, ela fica mais aguda na filtragem das coisas. Ela observa melhor, já não é tão iludida quanto antes com algumas coisas, porque ela está ponderando mais, está observando mais, e isso não é frieza, porque o coração dela está aceso, cheio de amor, cheio de sentimento, cheio de alegria. Mas isso não significa que, por ter amor, ela tem que engolir tudo. Ela tem que filtrar as coisas, ver o que está correto, o que não está, de acordo com a visão dela, e pautar a própria postura dela, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, dentro desses parâmetros, que jamais serão iguais ao de qualquer outra pessoa, já que cada pessoa tem um universo interno e deve buscar sua própria referência e fluir do seu próprio jeito, sem ficar imitando alguém, sem ficar fechando o pacote com autores ou apresentadores. Não, aproveita o que de bom vocês acharem, filtra, soma com o que de bom vocês têm, faça o próprio caminho, do jeito de vocês, seja ele qual for, mas do seu jeito, com a sua autenticidade, sem teimosia, sem arrogância, filtrando tudo e sendo feliz no meio, que é o que interessa
no final das contas. Deixa eu então pegar as anotações que eu fiz aqui e eu hoje traria um material do Hamilton Prado, projetor brasileiro, mas devido a essa questão da greve e tal, o Eudes não está aqui e o Paulo ali, sabe como é que ele é, né? Aí eu falei, não, vou deixar porque tem que projetar ali no PowerPoint. O Eudes já tem o jeitinho dele, né, Paulo? Já tá então, acostumado. já está acostumado. Semana que vem eu vou trazer o Hamilton Prado e hoje eu deixei mais livre aqui, tá bom? Então deixa eu pontuar para vocês alguns desses tópicos que eu trouxe para cá. Uma das coisas que de vez em quando pessoas me perguntam, sejam em lives, sejam em palestras ou cursos, as pessoas perguntam muitas coisas. É bem recorrente, embora não seja tão comum, mas ao longo dos anos são vários os relatos disso. A pessoa acorda, e isso independe da posição do corpo, se ela está de barriga para cima, de lado ou de bruços, mas por experiência própria. No meu caso, como raramente eu durmo de bruços, acontece para mim ou de barriga para cima ou virado para uma das laterais. Então vamos supor o Paulo está deitado ali, ele desperta numa catalepsia projetiva, uma paralisia do sono, que não é o que causa a saída do corpo, é um fenômeno anímico, biológico, um estado alterado de consciência durante o sono. A pessoa desperta e não consegue se mexer. Tá, vocês já estudam o assunto, já sabem as respostas para isso, embora um monte de gente tenha me dizer que isso é ilusão, ou de que a paralisia é uma coisa produzida pelo cérebro. Nada, vocês podem simplesmente confirmar. Todos vocês que já tiveram a paralisia sabem do que eu estou falando, a sensação é marcante, não é ilusão coisa nenhuma, você está ciente de uma situação e está tentando aprender como lidar com ela. Então, através da catalepsia astral ou projetiva, você pode usar essa condição para se soltar, ir para fora do corpo. Ou seja, a paralisia não causa a saída, porque se você acordar paralisado e não fizer nada, vai ficar paralisado ali, ou volta para a vigília ou cai no sono. O que eu estou dizendo é que se pode usar esta condição alternativa para induzir mentalmente uma experiência fora do corpo. Então, muita gente que não teve essa paralisia duvida, mas vocês todos que já tiveram sabem do que eu estou falando, é uma coisa real. Você sabe que é real, principalmente quando o outro está falando a mesma coisa, sentiu a mesma coisa. E no caso de vocês, quando isto aconteceu, bateu desespero, bateu medo por não saber o que estava acontecendo. Então, obviamente, irá acontecer em algum outro momento à frente, de forma espontânea, como as vezes anteriores. Da próxima vez que você acordar paralisado ou paralisada, faça um test drive, não se mexa, fica quietinho, dá o comando de flutuar tranquilamente, sem ansiedade, que aí você poderá experimentar uma experiência dessa e tirar as suas dúvidas, que nunca tirarão as dúvidas de outras pessoas que não experimentaram isso. Eu estou falando diretamente para quem já teve a paralisia, quem já acordou cataléptico psiquicamente alguma vez. Então, você acorda de barriga para cima ou de lado, paralisado. Então, o que ocorre? Alguma inteligência invisível projeta no seu campo mental de visão, lembrando que você está de olhos fechados, num estado alterado, e para observar alguma coisa, precisamos não somente de luz, que são fótons, partículas luminosas, precisamos da reflexão da luz nos objetos. Os fótons batendo nos objetos, havendo reflexão, nossos olhos captam esses impulsos luminosos refletidos e o nosso cérebro decodifica as imagens e aí nós dizemos, estou vendo aquele objeto. Isso em latim é chamado vider, ou, por corruptela popular, vidência, o ato de ver a reflexão da luz. Quando a pessoa vê algo pelo chakra frontal, num nível psíquico, algo que não rebate luz, o nome é clarividência, do latim clarus, claro, mais vider, que é vidência, ver claro. Então você está de olhos fechados. De repente, na sua tela mental interna frontal, correspondente à região do chakra frontal, surge uma imagem plasmada. Como você não plasmou essa imagem, ela está sendo plasmada por alguma inteligência extrafísica, plasmando aquela forma mental por sobre você. Se você tiver de barriga para cima, se tiver de lado,
na altura do seu campo mental, tá? Ou se estiver para o lado direito, a mesma coisa. Projeta um livro. E aí, as páginas do livro passam sozinha, muitas vezes em alta velocidade, e o teu chakra frontal acompanha aquilo. É diferente de olhar com os olhos e ler um livro utilizando o cérebro numa condição da vigília, naturalmente com o padrão da vigília, que é mais lento. Ali você está usando o chakra frontal, muitas vezes a aura da cabeça já está solta e a para-cabeça ou cabeça astral está um pouco para fora da limitação cerebral. E aí a condição de perceber algo é mais rápida. Pode acontecer, inclusive, de você olhar algo e em 1 segundo captou tudo que estava ali, mas aquele livro ali abrindo as páginas e de repente desaparece e você fica permeado por aquelas ideias. E aí podem acontecer duas coisas: você sentar e escrever um monte de coisa em função do que está na sua mente nesse momento, ou você inclusive dormir. E quando acordar no dia seguinte, você às vezes pensar: ontem eu estava deitado, alguém plasmou um livro na minha frente e eu consegui absorver o conteúdo. Mas o que era? O teu cérebro não consegue pegar tudo. Sabe, Paulo, quando você quer falar algo para alguém e você fala assim, tá na ponta da língua, mas não sai? Vamos dizer, tá na ponta do cérebro, mas não desce para o consciente, né? Tá na ponta da mente, mas não faz o download para dentro do cérebro. E aí, durante o dia, por algum motivo, por exemplo, você vê algo que suscita aquela memória, ou de repente da mente, do corpo mental, passa para dentro do cérebro direto, ou um mentor extrafísico que jogou aquela imagem do livro na sua mente chega e aplica energia invisivelmente, sem que você perceba, nos chakras da cabeça, e de repente aquele caudal de informação desce, você tem que escrever rápido ou digitar, senão depois você perde de vez esta memória. Então, por que esses mentores não mostram o livro lá fora ou passam o conteúdo direto, mente a mente, como seria o normal? Porque muitas vezes eles fazem isso, Paulo, a pessoa volta para o corpo e não lembra nada, o cérebro não consegue segurar. Então, quando você está no estado alterado, Paulo, meio a meio, se você observa algo, é mais fácil registrar no cérebro, porque você não está totalmente para fora dele. Então, uma pontinha daquilo vem para dentro. Lá fora, se passar direto, na hora que você encaixar, o cérebro pode bloquear todo esse processo. Mas meio a meio, ele tende a registrar melhor. Então, às vezes, você já teve essa experiência do lado de lá e não registrou. E aí o mentor, como última instância, fez essa projeção por cima de você no meio a meio de uma saída. É incrível que muita gente me narra isso, mas não tem um livro só explicando isso, cara. Isso é tirado da vivência, eu sei, porque já aconteceu muitas vezes comigo. E é legal poder, então, estar explicando isso aqui para vocês. Outra coisa importante, que inclusive, ao longo dos anos, eu comentei muitas vezes no programa Viagem Espiritual, lá na Rádio Vibe Mundial, onde eu tenho um programa todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, normalmente ao vivo. Eu tô lá na rádio, Paulo, desde 1999, cara. Caramba. 24 anos, tirando 2 anos que eu fiquei fora, são 22 anos no ar, mantendo um programa, cara, sobre temas espirituais, né? É bastante tempo. É bastante tempo. E o pessoal da rádio, a diretoria, eles gostam muito do meu trabalho. Falam, você vai ficar mais 24 aqui com a gente. Se eu ficar encarnado aqui e puder ter saúde, estar sempre motivado para fazer, eu vou. A gente vai fazendo, né? Uma forma de... Faz isso por alegria, por consciência. Bom, a outra coisa que eu já comentei várias vezes lá na rádio é o seguinte: você está fora do corpo numa experiência extrafísica. Um grupo de mentores cria uma massa de energia e introduzem suas formas de pensamento e suas energias nessa massa energética luminosa. Pode ser configurada como uma esfera ou uma massa, uma nuvem luminosa. A pessoa está fora do corpo. E por que eles fazem isso em conjunto? É simples. 3 compositores podem compor uma música, a letra de uma composição, cada um dando um pedacinho da música. 3 poetas podem se juntar e fazer um poema só, cada um dando um pedacinho, né, ô Paulo? Vários mentores podem contribuir, cada um jogando uma ideia ou sua energia e somando num amálgama energético. Isto é projetado por sobre o chakra coronário da pessoa fora do corpo. No caso, o chakra astral, o para-chakra
não é o chakra do duplo etérico colado ao corpo. Quando a pessoa cai para dentro do corpo e encaixa, o para-chakra coronário encaixa no coronário aqui do duplo etérico. E essa massa energética fica meio interpenetrada, mas não chega a descer para o cérebro. Durante o dia, pode acontecer da pessoa de chofre ter a imersão nessa massa de ideias que desce para o cérebro dela, ou um daqueles mentores que injetou essa massa de ideias ou energias lá fora, aplicar um pouco de energia, a pessoa ter essa descida, esse download do corpo mental para dentro do cérebro, e ela começa a escrever e o texto não é dela, foi inserido lá fora, por exemplo, por 3 espíritos numa massa energética. É psicografia no sentido, se você pegar na origem da palavra, psique, alma, e a grafia, que é a escrita, você está falando uma inteligência extrafísica através de um médium, pela psicografia, escreveu isto espacialmente conectado num fenômeno mediúnico. Mas existe outras formas disso acontecer. A pessoa tem a ideia injetada lá, encaixa. No outro dia, quando ela está aqui, essa ideia desce e ela é possuída pela vontade de escrever e o texto está vindo de fora. Só que não naquele instante, foi injetado lá fora e a ideia não é dela. Isto é uma passagem de informação mediúnica utilizando como meio a saída do corpo, aonde eles passam lá e a pessoa traz para cá. E sempre lembrando, a saída do corpo é anímica, é uma capacidade de ir de dentro para fora. Porém, presenças extrafísicas podem interagir na experiência. Agora, se essas presenças não existissem e existisse só você, você ainda conseguiria fazer, porque o potencial é seu. Porque muita gente, durante muito tempo, ficou dizendo que saída do corpo era mediúnica. Não é. A saída do corpo é anímica. Paulo, a morte é uma saída do corpo. Justo. A definitiva. Se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade. E não é o caso. Porque então, se a saída do corpo fosse mediunidade e a morte fosse uma mediunidade, só morreriam os médiuns, porque quem não é médium nunca sairia. A gente desmonta esse argumento fácil. Agora, ela é anímica, mas muitas vezes tem presença de mentores junto, e no caso de médiuns e sensitivos em geral, que já na vigília, em estados alterados, trabalham com grupos de mentores na mediunidade aqui, é claro que já há uma ligação energética forte com aquele grupo de mentores que poderão interagir mais com ela nas saídas, não significando que o outro que não trabalhe mediunicamente não tenha saída. Tem sim, porque a literatura de saídas do corpo internacional tem autores de todos os tipos e tendências. Você vai ler livros onde o autor é um médium, ele vai falar da presença de mentores. Você vai ler um outro livro de um autor, principalmente americano ou inglês, que não trabalha tanto com a mediunidade, de forma anímica, narrando suas saídas. Você vai ter um projetor à moda yogi, você vai ter um projetor à moda mais esotérica, um projetor a nível mais espírita, ou de umbanda, ou de área nenhuma. As saídas do corpo são potenciais, latentes, podem emergir de várias maneiras. O que não se pode ter é fechar pacote e achar que é de um jeito só. Existem vários jeitos, mas muitos pesquisadores de várias áreas são extremamente radicais e acham que a saída do corpo tem que ser no parâmetro deles, engessada por aquela via. Seja que via for anímica, mediúnica, esotérica, né? O que quer que seja, mas há um engessamento, muitas vezes. E isso é mais flexível do que se imagina. Você tem uma projeção astral de um tibetano, que é budista. Ele vai usar o parâmetro budista para tentar interpretar. Aí você tem uma saída do corpo por um ocultista ocidental. Ele vai usar o parâmetro iniciático para interpretar. Aí você tem uma saída do corpo de um médium na área espírita. Ele vai interpretar aquilo com a abordagem espírita, o que é natural. Você pode ter alguém da Umbanda que tem uma saída do corpo e interpretará aquilo de forma umbandista. Tudo isso é natural. Agora você vai ter outro que vai ter a saída do corpo e não está ligado a nada e vai tentar interpretar do seu próprio jeito. E você vai ter aqueles outros que, estudando de conjunto, percebe claramente que existem muitas nuances e essa pessoa vai dar a sua abordagem no meio, somando tudo e achando o jeito dela no meio, porque o conjunto ajuda no individual para abrir a mente, mas sem fechar pacote. Somando tudo, você vê claramente um fenômeno chamado experiências fora do corpo, que é genérico
normal, humano, independe de raça, doutrina, credo, sexo. É capacidade latente. Agora, a forma como cada um desenvolve e estuda isso vai do temperamento e maneira de cada um. No meu caso, que é apenas a minha maneira, não deve ser a sua nem de ninguém. Eu estou citando a minha. A minha é de conjunto. E eu venho estudando isso há tantos anos e juntando essas informações, mas baseado principalmente nas minhas próprias experiências. São muitos anos mexendo com isso e mesmo assim eu não sei tudo. Por isso, a gente não pode ter abordagem de achar que sabe tudo e não tem que ouvir os outros ou não tem que ler. Eu estou lendo de tudo, continuo lendo os clássicos da área de saída do corpo e tudo que sai de novo eu estou me atualizando para o tempo inteiro ficar ligado, né, sem ficar cristalizado numa coisa só. Eu vi isso acontecer com vários autores e pesquisadores, ficarem cristalizados só no seu método, na sua maneira, desconsiderando e pior, rebaixando a maneira dos outros estudarem aquilo. Uma visão de conjunto, ela é salutar, mesmo que a pessoa tenha gosto por uma área, e é legal a pessoa participar de algo, mas ela não vai poder fechar pacote, porque nenhuma área tem tudo. Ela sempre vai buscar referências, vai somar e vai ser feliz do jeito dela no meio, que é o que interessa, né, Paulo? Que se não for para ser feliz, para que estudar essas coisas, né, cara? Então, eu pontuei isso para vocês. Eu teria muito mais coisas aqui que eu anotei, mas eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Ô, Paulo, vai lá em cima então, e aí a gente vai descendo, tá? Por favor. Deixa eu só puxar aqui. Só puxa lá para cima. Tá, e isso aparece também para o pessoal, tá aparecendo as perguntas também para eles? Ou só aparece para mim? Eu posso colocar numa tela para eles. Isso, porque eu acho que é legal. Então vamos lá em cima. Vai ficar menor. Tudo bem. Eu vou pegar as perguntas, pessoal, que tem a ver com a temática do programa, porque às vezes as pessoas perguntam algo fora, me tira o foco da informação e muitas vezes quebra a sequência, tá? Então vamos lá, Paulo, vai descendo que ainda não tem, primeiramente não tem nenhuma pergunta ali ainda, desde o início. Só um pouquinho, vai descendo devagar. Só puxar um pouquinho. É que o Paulo, gente, está jogando aí na tela, hoje a gente está fazendo diferente, jogando ali as perguntas, e aí eu vou descendo aqui, eu mesmo vou pegando. Normalmente o Eudes faz isso. Mas esse tal de Paulo aqui, eu não confio nele ainda, então é melhor projetar ali. O Paulo tá em teste hoje, viu, pessoal? Acabando aqui, eu vou ligar para o Humberto e o Daniel para ver se ele passou no teste ou não. Então vamos lá. Olha, o Berranteiro, que está sempre aí nas lives, o Berranteiro, um abraço aí para você. Ele pergunta, numa projeção astral, eu vi um portal e quando estava subindo por ele, eu pensei, se continuar, vou desencarnar. E aí eu voltei. Isso seria possível mesmo de acontecer ou é minha mente pregando uma peça? Berranteiro, sua mente pregando uma peça. Eu explico por quê. Se é o momento da pessoa partir e abre uma passagem dessa entre planos, que é um portal extrafísico, um Stargate astral extrafísico, uma janela entre planos, você entra nele e já sairá em determinado plano, eliminando a distância do deslocamento. Então, quando é o momento da morte, e isso varia de caso a caso, mas uma pessoa em condições normais, e o que eu chamo assim, tem qualidade, tem defeito, mas a qualidade está maior que o defeito, que é o nosso caso, espero, né, Paulo? Que a gente, no meio da média, né, cara, de um monte de encrenquinha interna e coisa boa esteja todo dia melhor e a encrenca todo dia menor, que é isso que a gente faz ao longo da vida, tenta fazer, né? Ainda mais estudando a parte espiritual. Então, uma pessoa em condições normais, muitas vezes abre essas passagens, ela é absorvida, arrebatada para dentro. Agora, cada pessoa vai embora de algum jeito, que tem a ver com a média dela. O outro, de repente, fica pegado, o outro mentor vem dar um passe, mas muitas vezes ocorre um arrebatamento através de uma passagem. E a pessoa fala, entrei num túnel de luz. E isto acontece não somente nas EQMs, experiências de quase morte, mas também em várias projeções. Então, se for o momento da morte, aquele campo energético absorve a pessoa, a revelia da vontade dela. Se o portal abriu e você está indo pela sua vontade, é uma coisa que você pode controlar. Se fosse o momento da morte, você seria arrebatado. Tipo assim, será que se eu passar
e eu não vou voltar. Se fosse para você não voltar, já teria sido arrebatado, cara, pelo próprio portal. Você devia ter ido, igual eu faço e tantos outros. Você voltaria tranquilo. Isso é o velho medo do desconhecido, que acontece. Normalmente aí acaba travando uma experiência que seria legal. Vamos lá, Paulo? Vamos. Vai descendo ali. Peraí, vamos lá. Ó, a Fabiana. Wagner, queria saber se surge algum conflito ético em frequentar a Igreja Católica e o Centro Espírita. Gosto muito de estudar temas espirituais, mas gosto também de ir à missa. Fabiana, você precisa fazer o que te deixa confortável e bem com você mesma. Se você se sente bem indo na missa e indo no Centro Espírita, continue indo nos dois. Eu não vejo conflito nenhum. O conflito está na mente dos religiosos. Se você contar para alguém de dentro da Igreja Católica que está aí no Centro Espírita, você vai ser travada. E às vezes, se contar no Centro Espírita que está aí na igreja, algum dirigente também vai travar. Isso é a arrogância dos homens prendendo as pessoas nas caixinhas religiosas. Vá onde você quiser e você não tem que dar satisfação a ninguém. E siga o teu coração e onde você está indo. E se te der vontade de ir na Umbanda, vai. E se não te der vontade de lugar nenhum, não vá. Você tem que estar feliz com as suas escolhas, sem autoculpa nenhuma, não há conflito. O plano espiritual não vê conflito nessas coisas, porque todos os seres avançados sempre passam a ideia mais universalista, mente aberta, coração generoso, o respeito às diferenças. Agora, o que fica em conflito é você estar dentro de um sermão que baixa a lenha numa área, você vai naquela área que baixa a lenha na outra, e você continua escutando uma, batendo boca com a outra sobre ideologia, e você está no meio. Aí isso pode causar um conflito em cima das ideias. Mas se dentro do teu coração está harmonizado, simplesmente você harmonizou duas áreas diferentes no mesmo ponto. E o mais importante, independentemente de ir na missa ou de ir no Centro Espírita, é o seu caráter. É o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Se você está bem com você mesmo, sendo do jeito que você é, continua. Lá na frente, por entendimento, se você começar a achar que já não está batendo, é outra história. Mas, por enquanto, vai onde você quiser. O importante é que você seja feliz e que nos lugares onde você vá, ninguém faça o mal, todo mundo trabalha pela evolução e pela luz, e é isso que importa no final das contas. Vamos lá. Opa, deu um apagão ali na tela. Tá tudo certo, seguimos. Olha, o Paulo já está oscilando aqui. Eu queria avisar o Paulo que emprego está difícil. E se eu conversar com a diretoria do projeto que ele está falhando aqui, já viu. Bom, vamos lá. O Pierre Carlo Lombardo, né, que gosta de rock, sempre está aí nas lives. Boa tarde, Wagner. Prefiro o álbum A Day at the Races do que o A Night at the Opera. Vou parar no umbral por causa disso? Não, porque os dois são maravilhosos. Paulo, são dois dos grandes discos do Queen, né? O A Day of the Race de 1976 e A Night of the Opera, o grande clássico do Queen de 75. E se eu botar ali We Are the Champions, né? Aquele do álbum New of the World de 1977, são os três grandes discos do Queen e mais o álbum de 74, um pouquinho antes, que é a época áurea do Queen. Ô Pierre Carlo, você vai para o umbral se você não escutar esses dois discos, viu? Vamos lá, porque os dois são ótimos. Vai descendo. Tá, Ângela Barbosa. O que significa ter um livro aberto ao lado da cama? Não consegui ler ao voltar da projeção. Fiquei paralisado e ver esse livro não consegui ler. O que eu estava falando no início, né, o Paulo, da abertura do livro. Quando a pessoa não consegue ler, é um bloqueio do chakra frontal dela. Se isso te acontecer de novo, pulsa a luz na testa nesse momento, que vai clarear para você. Às vezes a energia do chakra frontal está um pouco em excesso, ou muito condensado, ou a pessoa com muita preocupação na mente causa uma congestão psíquica no frontal e impede da pessoa ter essa percepção psíquica, visual, essa paravisão melhor. Mas eu tinha comentado isso no início do programa, né, Paulo? Sobre a leitura de um livro na hora da projeção. Pode ir subindo. Espera aí. Tá, espera aí, vamos lá.
Ó, a Fabiana está perguntando, Wagner, você pode explicar o que é telepsiquia? Telepsiquia, literalmente, é influência mental à distância. Paulo, eu vou pegar o Paulo aqui como exemplo. Paulo, você estava na escola, tá? Primário, e é muito comum criança fazer isso. Sei lá, você estava lá atrás, num dos últimos bancos da sala, você olhava para a nuca de um amiguinho lá na frente e ficava assim, eu tenho o poder mental, ele vai fazer o que eu quero. Toda criança faz isso. E aí, se esse pensamento for forte e a mente do outro tiver aberta àquilo e ser influenciada, essa pessoa vai fazer como se fosse ideia dela o que você estava pensando. Isso é telepsiquia, influência de uma mente sobre a outra. E isto acontece o tempo inteiro, mentes influenciam mentes, porque vivemos dentro de uma massa, um oceano de formas mentais encarnados aqui uns com os outros. Então a telepsiquia é a capacidade de focar o pensamento na tentativa de influenciar outra mente a entrar no mesmo padrão. Veja, tem o limite ético das coisas, né? De você, por exemplo, tentar projetar um pensamento bom de cura para influenciar a cura de alguém. Perfeito, tá? Você não precisa pedir permissão para isso não. Todo ser humano poderia fazer isso para ajudar o próximo. O problema é quando se esbarra no limite da ética. Por exemplo, você tem um parente que é alcoólatra e você fica mandando pensamento para ele parar de beber. Ele não vai parar de beber porque ele não está aberto para a entrada do teu pensamento, não tem sintonia. E, na verdade, o que você está querendo fazer? Você quer que o outro pare de beber, não é só pelo bem do outro, é porque o outro te incomoda quando está bêbado. Às vezes é um familiar, ele te traz problema. Então, no fundo, tem um interesse teu misturado naquilo. Então, você tem que ver se o que você está projetando é o teu ego querendo algo ou no sentido de melhoria do próximo. E é esse que é o limite ético muito difícil das pessoas conseguirem perceber ali no fio da navalha o que é o que. Então, o ideal sempre é a gente usar a força do pensamento para influenciar o nosso caráter, melhorarmos a nós mesmos, cortarmos coisas ruins. E quando pensarmos algo a respeito de alguém, que seja algo muito legal, que influencie a pessoa, não para fazer o que você quer, mas para que ela seja ela mesma, para que ela fique firme na jornada, para que ela evolua, para que ela supere suas dores, mas não a partir do seu ponto de vista. Simplesmente manda uma luz, uma influência, tipo assim, que você seja feliz do seu jeito. Aí estaria legal, não tem nada antiética. Agora, eu quero que você faça isso. Aí é manipulação mental e nem Deus faz isso com a gente, porque nós temos aqui a escolha nossa das coisas, nem o eterno, o alto, faz com a gente, né, tomando nossa consciência, que é das grandes riquezas, a liberdade de expressão e de escolha. Nem Deus faz isso, imagina o outro tentando influenciar. Agora, tem um livro publicado pela editora Pensamento, chama-se A Influência à Distância. O autor é um ocultista francês chamado Paul Clement Jagot. E esse livro está esgotado, só se acha em sebo. A Influência à Distância, Paul Clement Jagot, editora Pensamento, o autor francês. Esse livro, durante anos, foi editado aqui no Brasil pela editora Pensamento. Você que perguntou, a Fabiana, procura esse livro, que é bem legal. E outra coisa, a parte dos pesquisadores franceses, eu pude aprofundar muito, principalmente na parte ocultista, que envolvia lá a ordem martinista, criada lá na segunda metade do século XIX, por grandes ocultistas que eu admiro tanto, Papy, Stanislas de Guaita, Martins de Pasquale, Saint-Martin, e tem tantos caras bons ali, aquela pleiade de ocultistas que eu gosto bastante. E depois, já virando os primeiros 30 anos aí do século XX, Henri de Herville, Hector de Herville, Heitor de Herville, era uma família toda, o pai, filhos e o tio também, produzindo temas a esse respeito, né? Charles Lancelin, pesquisador francês também incrível, Albert de Rochat, no livro Exteriorização da Sensibilidade. Os autores franceses são os melhores nessa parte de telepsiquia, mas o melhor deles é o Paul Clement Jagot, o livro A Influência à Distância, editora Pensamento. Vamos descendo ali, o Paulo. Peraí, só um instantinho. Fernanda, boa tarde, Wagner. Tive várias paralisações e vejo uma mulher sentada em cima de mim e sinto medo. Nesse caso, o que fazer? Fernanda,
o que acontece? A paralisia, ela não traz essa presença para perto. Se essa mulher for uma entidade assediadora, ela já está perto de você. Simplesmente na hora da paralisia, como o teu campo abre, você vê a ela, mas ela já está junto na vigília. Não é a paralisia que faz ela chegar. Isso é um grande erro. Ô Paulo, eu vou usar um exemplo com o Paulo que eu já usei muitas vezes, mas é necessário repeti-lo. Paulo, você passa um dia terrível. Não é o teu normal, mas aquele dia você está pesado, né? E aí uma entidade estranha encosta em você, porque você está irritado. A entidade é extremamente irritada, semelhante atrai semelhante a nível psíquico. Essa entidade gruda em você tá o dia inteiro. À noite, se você tiver uma saída do corpo, você vai bater de frente com ela, porque ela já estava no teu campo energético. O problema é que você só vai vê-la na hora que você saiu. E aí você comete o erro de achar que ela chegou porque você saiu. E ela já estava o dia inteiro. A saída do corpo não trouxe a entidade, ela só te mostrou o que grudou durante o dia. Então, ela está tendo paralisia. A paralisia não trouxe o espírito, só está mostrando que tem um espírito. Mas as pessoas antigamente não estudavam isso e botavam a culpa, seja na paralisia ou na saída. E essa entidade aproveita para encostar um pouco mais, porque ela vê que você está mais solto naquele momento. Agora, isto se for uma entidade assediadora. E se for uma mentora? Tá? Mentores também fazem isso. A pessoa está ali, ele viu que ela está meio paralisada, ele encosta perto, senta do lado, na cama, aplica um passe, e a pessoa às vezes está apavorada, achando que é uma entidade assediadora. E não era, mas pode ser no caso dela. O que é que ela faz? Antes de deitar, enche o quarto de luz, pensamento forte, faça uma prece se quiser, dentro da linha que gostar, um mantra, ou irradia energia, ou dá um passe, o que você souber fazer na hora de deitar. E se porventura acordar com uma presença junto, essa presença nada pode fazer a você, não vai te matar, sabe? Não vai te dar um soco, nem nada disso. Irradia energia suavemente, com um sentimento alto, que essa entidade, se for ruim, vai se afastar, se for uma entidade boa, não vai ligar a mínima para aquilo que você está fazendo. Mas irradia energia na hora, porque quem está paralisado é só a sua sensibilidade psíquica, mas as tuas energias estão ativas com o seu pensamento. E não tenha medo não, porque de repente nem é algo negativo. Primeiro, observa quem é, irradia uma luz. Se permanecer ali é uma mentora, se sair fora não era. Aí ela faz esse test drive, elimina a dúvida. Vamos lá. Espera aí. Tá ali o Sérgio Brasileiro. Quase todo mundo faz projeção e não se lembra? Ou a maioria fica dormindo com o corpo astral também adormecido? As duas coisas, Sérgio. Isso aí eu já falei tanto ao longo do tempo, tá? É só você dar uma olhadinha nos principais livros de projeção, que você vai ver que ambas as coisas acontecem. A pessoa pode ficar adormecida aqui inconsciente, como pode ir do lado de lá, voltar e nada lembrar. Mas há um mito, e é mito literal, de que todo mundo sai do corpo durante o sono e entra no mundo espiritual. Não é verdade. Quando se diz que todo mundo sai do corpo, é que durante o sono, com o metabolismo cardiorrespiratório baixo e as ondas cerebrais baixas, o corpo astral se solta um pouco para fora, dentro do campo energético, essa soltura aqui para captar energia cósmica, depois encaixa dentro dos ciclos do sono. Quando se fala que todo mundo sai do corpo, é essa saída aqui, inconsciente ou semiconsciente. Agora, entrar no plano espiritual durante a saída é para quem está consciente, e isso é a minoria. Observando a prática e a quantidade de livros que tem sobre o tema, dá para ver essa média. E outra, são 8 bilhões e meio. Se a maioria tivesse consciência fora, você teria 8 bilhões de livros de gente narrando aquilo. E é uma minoria, quer dizer, não é tão fácil ficar consciente fora do corpo. A tendência é, todo mundo sai do corpo? Sim, mas isso aqui. Agora, alguns ampliam a consciência e entram em outro plano. É que o mito, Paulo, é que todo mundo saia do corpo e entrava no mundo espiritual. Não é. Todo mundo sai do corpo, mas essa saída aqui limitada. E isso é normal para o estágio atual de consciência da humanidade. Agora, alguns, de repente, aquilo abre, por N motivos, né, que pode acontecer. A ajuda de um mentor, despertar da consciência da pessoa, potencial que ela traz de outra vida, tem um monte de coisas. Dá uma olhadinha, cadê o nome? O Sérgio, na literatura de projeção astral, olha o livro Projeção do Corpo Astral, do Sylvan Muldon e Hilliard Carrington, da editora Pensamento, que é um dos clássicos do tema. Olha o Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, da editora Record. O meu próprio livro, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, da editora
Luz da Serra, são livros que podem dar uma abertura geral para você entender as saídas do corpo, tá bom? Vamos lá. O Humberto, não, desce um pouquinho, Paulo, isso. O Humberto, que também está presente em todas as lives, acho que o Humberto é encosto das lives, ele está em todas. Ele é igual o cachorro preto albino, ele está em todas. Um abraço, Humberto. Nunca fui ligado à linhagem egípcia, mas a única experiência de imagem na tela mental foi um olho de Horus em vigília, foi incrível. Humberto, o olho de Horus representa, na tradição clássica, inicialmente egípcia, depois hermética, proteção espiritual e abertura. Eu não estou falando de olho de Horus na internet, Paulo. Você clica lá, olho de Horus. Imagem, vai abrir 1 milhão de imagens de olho de Horus. Quem fez um adolescente é assim, olha, sou bruxinho New Age e faz o olho de Horus, mas não tem o menor entendimento daquilo. O olho de Horus era um simbolismo clássico da proteção espiritual e da abertura espiritual. E a figura do olho, não de Horus, mas um olho aberto, ela é recorrente na testa do Shiva, que é o Shiva Netra, e você encontrará na Bodhisattva Tara do budismo tibetano, olhos abertos nas mãos, nos pés e na testa. E em várias outras tradições, a figura do olho é sempre muito positiva. Bom, peraí, Fabrício Guilhermo, sobre a iniciação esotérica, entre a primeira e segunda iniciação, demora algumas encarnações mesmo ou pode-se conseguir em apenas uma? E qual técnica você indicaria para essa iniciação? Ô Fabrício, eu nunca fui iniciado em nada, cara. Eu não sei te responder essa pergunta sobre de uma iniciação para outra. Eu não sou iniciado em nada, nunca limitei minha consciência a grupo algum. O que eu sei é saídas do corpo me mostraram, muito estudo aqui embaixo. Não vai nessa de entre uma encarnação e outra. Iniciação é uma expressão que vem do verbo inir, que significa ir para dentro. No passado, quando essa temática toda espiritual era esotérica, você não tinha em aberto na sociedade cotidiana como estudar temas espirituais. Então você teria que ir para dentro de um templo para se iniciar dentro dos parâmetros iniciáticos daquela ocasião, com os testes, provas e graus gradativos ao longo da sua senda, da sua sese evolutiva. Isso vigorou durante milênios, notadamente no Oriente, e um pouco mais para cá, mais próximo da gente, no Ocidente, a Grécia, e também o Antigo Egito. Então, o termo iniciação e o termo iniciado significa inir, ir para dentro. Primeiro, dentro de uma estrutura que te ensine aquilo, depois entrar no próprio coração e auto-despertar a consciência. Hoje, vivendo na sociedade em aberta, inclusive você agora, no YouTube, um canal aberto, que não é esotérico, ele é exotérico, com X, porque a expressão esotérico do grego vem da palavra exo, para dentro, secreto, guardado. Se eu usar um X, vira exo, que é exatamente o contrário, aberto, explícito. Então vivemos hoje uma época exotérica, onde temas que eram esotéricos, hoje estão de forma mais aberta, inclusive aqui pelo YouTube, na internet, uma temática dessa, como é que você ia imaginar isso séculos atrás, né? Não tinha como. Então o termo iniciado ou iniciação ficou meio agregado. Quanta gente existe que estuda a parte espiritual e não passou por iniciação nenhuma, simplesmente ela já traz o potencial de outra vida, ou traz o potencial, às vezes, do plano extrafísico antes dela descer para encarnar. Existem iniciações fora do corpo e durante as projeções astrais, as pessoas são testadas e iniciadas em templos extrafísicos durante a saída. Então não fica limitado com esse negócio de primeira, segunda, terceira. O tempo inteiro nós estamos sendo iniciados pela experiência da vida e não imagine e não deixe de observar que as experiências cotidianas, as dificuldades e as provas também são iniciações na luz do mundo, no dia a dia, não mais dentro de um templo. E você pode estar sendo iniciado no dia de hoje, tendo que vencer um defeito seu. Então não fique estratificado em estruturas antigas, tá? Hoje a sociedade está em aberta. Você não tinha um programa desse igual no YouTube e tantos outros podcasts aí na rede no Antigo Egito, então não usa a mesma base. Agora, você pode já ter passado por isso lá atrás. O que eu estou te falando, não fica preso com primeira, segunda, terceiro tempo. O tempo é o da tua consciência. É um momento que você quiser mergulhar no teu coração e despertar. E isso é sempre, todo dia, ao longo da evolução inteira. Resumindo, iniciação significa simplesmente mergulha para dentro e vença a si mesmo. Tem nada a ver com tempo esse, tempo aquele. Um dia foi assim. Hoje, a situação é totalmente diferente, tá?
Então eu não tenho técnica para você ser iniciado, porque essa técnica já existe, se chama viver a vida, porque com as coisas da vida a gente vai aprendendo muita coisa e deixa que mentores extrafísicos que conhecem você, não só de agora, mas de antes, se tiver que passar por uma iniciação, eles fazem isso com você lá fora do corpo, você pode voltar e não lembrar, mas ultrapassou uma etapa que é sempre dentro de você mesmo. Por isso eu não tenho dica para te dar, porque eu não sou iniciado em nada, pelo menos com as estruturas daqui. E o que eu sei foi por esforço mesmo. Vamos lá. E esforço também é iniciação, né, Paulo? O Percarlo. E pessoal, eu vou poder responder as perguntas. Aliás, o tempo, viu? Eu não vou. Vocês estão botando tantas perguntas que eu não vou conseguir responder tudo, né? Ainda estou lá no início. Eu vou responder o que der, tá, pessoal? O que não der, eu projeto para outra terça-feira. Vamos lá. Percaro Lombardo. Já tive um episódio de clarividência. Estava acordado, de olhos fechados, e vi, nitidamente, em minha tela mental, um casal que parecia americanos, passeando em um parque perto de um lago. Isto é um tipo de clarividência que muitas vezes abre mentalmente não só para coisas extrafísicas, mas você pode ver pessoas e situações e lugares humanos aqui. E outra, não está fora de questão também de que esse lugar com esse casal possa ser um ambiente extrafísico, mas com certeza isso é um evento de clarividência. Caroline, esses dias eu, deitada para dormir, de olhos fechados, comecei a enxergar vários fractais verdes, escuros, como se fossem várias suculentas daquela Echeveria fractal. Ela está vendo fractais, isso é normal, Caroline, para clarividência. Se você der uma pesquisada nos livros de clarividência, você vai ver a quantidade de gente que vê fractal durante a catalepsia, a paralisia, ou na hora que está caindo no sono, naquele limite intermediário entre a vigília e o sono, que é o estado hipnagógico, ou na volta do sono para a vigília, que é o estado hipnopômpico, e muitas vezes num estado alterado, seja anímico ou mediúnico. É muito normal, e esses fractais nem sempre estão fora de você. Podem ser fractais dentro do raio de ação do seu próprio chakra frontal. Se acostume com isso, porque se você atravessar mentalmente esses fractais, começam a surgir imagens pelas vias da clarividência. E outra, tem pessoas que podem achar que os fractais são espíritos, e não são. São fractais mesmo, que a própria ciência hoje estuda aqui, só que vistos extrafisicamente. Vamos lá. Fernanda, quando tem mesmo um espírito em cima da gente, o que fazer? Respondi já lá atrás, Fernanda, tá? Já respondi minutos antes. Espera aí, desce um pouquinho. Espera aí, só um instantinho. Tá, pode ir descendo. Espera só um instantinho. Espera aí. Espera aí. Bom, a Tânia. Há tempos recebi, posso dizer, que uma comunicação pela TV. Estava com a TV ligada, sem prestar atenção, pensando em um problema para resolver. Olhei para a TV e achei que era um filme. Olha, Tânia, se isso não foi uma televisão pegando alguma coisa daqui, há vários fenômenos assim, Paulo, tá? É a transcomunicação instrumental. Se for real, porque eu não estou te a primeira possibilidade de explicação aqui agora. Vai que, sei lá, captou alguma coisa daqui, sei lá, por alguma via eletrônica que eu não conheço. Mas pode acontecer isso, há muitos relatos. Aqui no Brasil, nós temos uma grande pesquisadora de transcomunicação instrumental, seja por TV, rádio ou computador, que é a Sônia Rinaldi. Viu, Tânia? Procura, clica aí, Sônia Rinaldi no Google, vai abrir o trabalho dela, que é muito legal. Havia um pesquisador do leste europeu, Constantine Raudive, no qual a Sônia se baseia muito, foi um dos pioneiros, o padre Bournet também, que era um francês. Tem tanto material hoje sobre isso, dá uma pesquisadinha que talvez você encontre relatos parecidos com o seu. Bom, Samuel, tive um sonho lúcido onde eu me via no teatro circular, ensinando crianças, jovens, adultos, em várias línguas. Quando vi o meu rosto, acordei, será o meu mentor? Cara, o Samuel está muito misturado isso para interpretar. Pode ser um sonho mesmo, pode ter sido real. Pelo teu relato, está muito embolado, não tem como eu separar, tá?
tudo é possível, desde um sonho lúcido até uma projeção com o mentor. Mas realmente daqui eu não tenho como filtrar isso pelo teu relato, tá? Vamos lá. Vai descendo um pouquinho. É no instantinho. Tá. William, eu estava quase dormindo. Tive uma quase catalepsia. Senti uma presença no quarto. Em vez de jogar luz, eu senti amor pela presença e ela sumiu. O amor faz o mesmo que a luz. William, é intrínseco. O amor faz a luz eclodir, cara. Não é a luz que faz o amor acontecer, é o contrário. O amor faz a luz se expandir. Tá? Quando eu falo irradiar energia, é tão automático falar isso, porque é o normal. Mas energia com sentimento sempre, né? Não é aquela coisa, aí tem algo me agarrando, deixa eu vibrar a energia. Isso é medo. Não, opa, tem algo aqui, eu estou tranquilo, deixa eu irradiar um sentimento em forma de luz. Sentimento leva energia, mas a energia às vezes não leva sentimento, porque uma pessoa pode treinar manipulação de energia e fazer um mal com aquilo. Então, é possível manipular a energia sem amor. Agora, o amor, inevitavelmente, inexoravelmente, faz a energia eclodir. Por isso que Jesus falava tanto em amor, e outros grandes mestres ao longo de todas as tradições sempre falaram. Amor não é uma palavra, não é uma coisa romântica de um filme. Quando, num sentido espiritual, é amor. E não há como eu descrever amor com o intelecto, que o intelecto não entende nada das coisas do coração. Por isso, tantos intelectuais arrogantes falando que amor é só emoção, tem que tomar cuidado. Amor é sentimento elevado que ilumina a inteligência para ela não ficar arrogante. Então, sentimento legal, se você puder sempre fazer isso, por favor, faça, porque o amor faz a energia fluir. Vamos lá. Cadê? Desce só um pouquinho. José Fernando ali. Como estender a viagem para dentro de si e a projeção para o plano astral. José Fernando, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está embolando, cara. Tá? Processo de interiorização da consciência versus projeção para um novo ambiente vibracional. Dá para entender? Dá, que você embolou tudo. Vamos lá. Alguns autores de projeção astral falaram besteira nessa parte. Alguns autores bons, mas que nessa parte nada entendia. Paulo, você está com 5 sentidos levando sua atenção para fora. Você fechou os olhos e interiorizou. Quer dizer, você não se deslocou no espaço, de dentro ou fora. Você mudou o foco da atenção para dentro. Não houve deslocamento espacial. Uma saída do corpo, você desloca o corpo espiritual daqui para fora, com a consciência dentro. Então você está indo de dentro para fora, espacialmente falando. Um deslocamento no espaço, de dentro para fora. Quando você interioriza sua consciência na meditação, você não está fazendo deslocamento espacial. Você está mudando o foco da atenção. Você pode interiorizar, como na meditação. Isso baixa os batimentos, baixa as ondas cerebrais, tua aura dilata e você sai. Uma coisa não vai contra a outra. Alguns autores, eu vou dar nome aos bois, Valdo Vieira, Robert Krukel, tá? Hernani Guimarães Andrade, todos autores excelentes na parte de projeção, mas que nada entendiam de meditação. Então, quando você mergulha para dentro, interioriza, é no sentido de se autoconhecer, estabilizar a mente e tranquilizar. E isso pode depois levar a uma exteriorização. Tá? Não é ir lá para dentro, porque olha que besteira que alguns desses autores falaram. Projeção astral é para fora e interiorização é para dentro. Como se fossem duas coisas antagônicas, e não é. Uma projeção astral é um deslocamento no espaço. Você pode sair do corpo, Paulo, e interiorizar a consciência fora do corpo durante a projeção. Tanto que tem espírito desencarnado que medita. É uma besteira isso aí, né? Então, uma é um deslocamento no espaço, de dentro para fora. A outra é um deslocamento não do espaço, mas do foco da consciência. Você pode interiorizar e depois sair. Porque olha o raciocínio ruim desses pesquisadores. Se eu vou para dentro, como é que eu vou para fora? Que é o mesmo dele, ali o José Fernando, que talvez tenha lido algum desses autores, e eu estou claramente desmistificando isso. Eu medito e faço projeção. Eu sou prova viva disso. E tantos outros autores na área de projeção astral, se você tiver visão de conjunto e não ficar preso só no autor ou outro, você vai ver essa abertura. Medite, por favor. Interioriza, se autoconheça e depois saia. E medita lá fora. E se interiorize lá fora. Veja, uma coisa não vai contra a outra. Agora, você pode sentar, meditar, interiorizar e depois deitar, fazer uma técnica projetiva. O que uma coisa impede a outra? Uma é um deslocamento espacial, Paulo, de dentro para fora. A outra é uma mudança de padrão mental para dentro, que não é espacial, é consciencial. E essa dúvida muita gente tem, assim como
por José Fernando, induzida por autores radicais que tentavam só jogar para o lado da projeção, desconsiderando todo o resto. Por isso que eu falo, visão de conjunto, para não pagar mico, como esses autores excelentes pagaram esse mico. Vamos lá. Gustavo, vejo muito duplo das coisas, como linhas brancas que contornam as coisas, o que poderia ser e como desenvolver para ver mais detalhes dos corpos sutis da pessoa. Quero trabalhar com ele. Gustavo, você está vendo o duplo etérico, que é o campo energético do corpo material, praticamente a parte B do corpo, embora a energia irradia do corpo para fora. Não é a aura com as outras camadas dos outros veículos de manifestação. É a irradiação do próprio corpo, chama-se duplo etérico. Tem alguns livros bons que você pode pesquisar sobre o duplo. O livro Elucidações do Além, do Ramatiz, pelo médium Exílio Mais. Na última parte do livro tem capítulos sobre duplo etérico e chakras, vai te clarear bem. Tem um livro do Major Arthur Powell, da Sociedade Teosófica, lá da década de 1920, né, 100 anos antes, em que ele produziu uma série de livros baseados na Sociedade Teosófica, ele compilando os ensinamentos do Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, Ginara Jadasa, Sainet, Olcott, os autores teosóficos. Ele fez uma compilação e lançou uma série de livros, se eu não me engano, a partir de 1927 em diante, que era o duplo etérico, um livro, na sequência o segundo livro, o Corpo Astral, depois o terceiro, o Corpo Mental, e o quarto, o Corpo Causal e o Ego, tudo dentro dos parâmetros dos ensinamentos teosóficos da época. Um dos livros é sobre duplo etérico. E o Leadbeater, no livro Chakras, publicado em 1926, ele fala um pouquinho sobre duplo etérico também. Mas eu acredito que o melhor mesmo para entender esse campo é o duplo etérico do Elucidações do Ramatiz, que tem um capítulo sobre duplo etérico, tá bom? E você fazendo o reiki ou qualquer método de exteriorização de energia, seja a cura prânica, seja o passe à moda espírita, o passe à moda da Umbanda ou o Jorei, qualquer método de passagem de energia vai ajudar você a desenvolver melhor concentração, sensibilidade, aumenta se você assim estiver trabalhando em cima. Então, é legal você fazer curso de energização com as mãos ou pelos chakras, tudo isso pode ampliar um pouquinho sua percepção. Vamos lá. Cris Souza. Ao deitar para dormir, a clarividência abre como se estivesse descontrolada, misturando pessoas, imagens e informações. Aí eu volto abruptamente. Aí começa tudo de novo. Como faço para controlar? Projetando luz branca na testa ou amarela, tá? Antes de deitar. Porque o que está acontecendo? Você está deitando e está ficando no limiar entre a vigília e o sono, que é o estado hipnagógico. Nesse momento, é um estado alterado, limítrofe entre o sono e a vigília, o chakra da testa abre um pouco e começa a misturar imagens do mundo, pessoas e coisas do astral, como se fosse um foco, uma antena captando todas as estações no mesmo lugar, ô Paulo. E aí mistura as imagens. Luz tranquila no frontal antes de deitar. Faça disso um hábito por alguns minutos. E vai levar uns meses até regular, mas é a forma que eu conheço para isso. E isto que você está narrando é narrativa de muitos clarividentes. Você dando uma olhadinha na literatura sobre clarividência, praticamente todos os autores vão falar nesse bolo de imagens que às vezes acontece. Tá? Eu já dei outras dicas aqui de livros de clarividência. Eu vou até num próximo programa ou no outro novamente trazer os livros de clarividência para indicar leitura para vocês pesquisarem, porque sobre clarividência não tem tantos livros publicados assim. Tem alguns e de áreas diferentes, autores diferentes. Mas eu vou trazer novamente aqui num próximo programa para dar dica de bibliografia para vocês. E lembrando, eu respondo as perguntas aqui, pessoal, mas muitas vezes eu indico literatura do tema para a pessoa aprofundar. A pessoa está querendo saber. Eu aqui não tenho como dar uma resposta de 30 horas para ela em cima do tema. Então, dou uma resposta dentro do tempo que a gente tem aqui, resumida, é claro, e indico literatura para a pessoa expandir. Por que eu explico isso, Paulo? Às vezes eu indico literatura, tem cara que reclama. Manda, às vezes, e-mail ou manda no Instagram. Pô, te fizeram uma pergunta porque você ficou indicando o livro. Ué, eu respondi a pergunta e ampliei dando dica de livros. E eu já tive crítica também, às vezes, por indicar livros. O mundo está tão complicado que se você indica livros e tenta melhorar o nível de entendimento das pessoas, você é criticado, cara.
Você tem uma ideia? Nós estamos vivendo, igual um autor outro dia falou, na Idade Média da Era Moderna. O obscurantismo é enorme, pessoal. E eu não falo isso por arrogância. É fácil. E a gente vê muito isso na internet. Você põe lá um conteúdo ruim, medíocre, tem 1 trilhão de pessoas assistindo. O que evidencia claramente isso, eu não estou julgando nada, eu estou constatando. Mas é um absurdo indicar livros e tomar crítica porque está indicando literatura do tema que você trabalha, para clarear a pessoa. Mas, infelizmente, isso acontece. É muito difícil ler, né, Wagner? As pessoas, não, as pessoas querem hoje na internet conteúdo e resposta, fast food, rápido. Ela não quer ir atrás. E não dá para estudar assim. Você está estudando um tema e não quer aprofundar, você não vai conhecer nada desse tema, vai ficar raso. Espera um instantinho. A de Júnior, você recomenda uma experiência com a ayahuasca para ter essa experiência espiritual? Não, porque basta, olha só, de Júnior, olha a literatura de saída do corpo. 99% dela não é com a ayahuasca, tá? É a capacidade normal. Agora, dentro das tradições xamânicas indígenas, também há relatos utilizando chás de ervas em determinados contextos. Agora, esse contexto jogado como doutrina e espalhado como está, eu já não gosto tanto. Agora, eu admito que no contexto indígena, alguns xamãs tiveram experiências assim e não é necessário tomar um chá para você ter uma saída do corpo. Agora, vai do teu temperamento, teu jeito, tá? Mas eu indico sempre bom senso, inteligência e estudo, se você quer desenvolver qualquer tema. Vamos lá. Não, desce um pouquinho. O Gerson está perguntando, sei que não tem nada a ver com o tema, mas gostaria de saber se o Wagner curte Marílian. Gerson, eu tenho todos os discos do Marílian, e quando o Marílian surgiu em 1983, tá? O primeiro disco dele, eu fui um dos primeiros a comprar, era em vinil na época do Rio de Janeiro, e vinha com o selo da Rádio Fluminense, a maldita, que naquela época era a única no Rio de Janeiro, que tocava as bandas novas que estavam aparecendo na Inglaterra, no chamado movimento neoprogressivo, que eu também gosto, assim como gosto do progressivo clássico da década de 70. Então, foram surgindo bandas na esteira do Marílian, que eu adoro até hoje. Marílian, Pendragon, IQ, por exemplo, Palas. O Palas também saiu aqui, um grande disco chamado The Sentinel, que tinha o selinho da Rádio Fluminense também. E a partir dali, eu comecei a comprar todos os discos do Marílian. Depois, quando foi em 1987, o Fish, né, o grande vocalista, saiu, entrou o Steve Hogarth, que está até hoje na banda. Eu adoro Marílian, sei tudo do Marílian e é uma das bandas que eu mais gosto, tá bom? Cara, falou em rock progressivo, é minha praia. Eu tenho um acervo de música assim muito grande e eu pesquiso muito também. Escrevi em jornais do Rio de Janeiro de rock, revistas Legal. De fora do país. Eu não me limito só a escutar música. A música para mim é vida. Eu pesquiso pra caramba e eu adoro pesquisar histórico das bandas. E eu não gosto muito de MP3. Eu quero ter o disco na mão. Uhum. Seja o vinil com um som encorpado, seja um CD. O MP3 quando é algo raro que eu não tenho como ter acesso. Mas o Paulo, você vai ficar louco lá em casa com o acervo que eu tenho de vinil e de CD e a memória minha em cima disso tudo. Não é só para a parte espiritual, não é para qualquer coisa. E aí na parte da música, cara, deixa eu ver, foi o Jorge Souza, não, quem foi? Gerson dos Santos. Gerson, parabéns por você gostar de Marílian, eu também adoro. E o Paulo ali tá perguntando, quem é Marílian? Quem é Marílian? Esses caras são assim mesmo, sabe de nada, né? Mas vai pesquisa o Marílian, cara, você vai gostar. Eu sou fã de Anitta, né? O Paulo tá dizendo que é fã da Anitta, que ele não vai escutar esse tal de Marílian, não. Olha, sim, eu vou acabar o programa, vou ligar aqui pro Humberto Daniel pra falar pra esse cara seguir outro rumo, viu? O cara gosta de Anitta, o que tá fazendo aqui no Projeto Farol? Vamos lá. Pera aí. Tá, deixa eu ir descendo aqui. Tá, ali o JV, sobre telepsiquia. Já ouvi sobre casais que praticam certas sadhanas. Sadhanas são disciplinas, yogis, que entram em tal harmonia que eles mesmo longe um do outro podem mandar comandos que o outro consegue captar e fazer. Isso é possível, JV, mas a minha resposta ela foi no sentido geral da humanidade. A humanidade não é yogi. Aí são dois praticantes
de yoga com a capacidade mental desenvolvida e uma afinidade muito grande. Sim, agora deixa eu te dar um exemplo de que não é só nesse contexto. Paulo, uma mãe está saindo da licença maternidade. Poxa, passou os primeiros meses com a criança, a ligação é muito forte por causa da amamentação. E esta mulher é uma empresária, coordena um grupo de funcionários enorme numa fábrica e ela agora está voltando ao trabalho. Ela está na mesa de trabalho, está coordenando a atividade da firma, ela controla um monte de gente, é uma diretora em alto nível e tem ali uma foto do bebê dela. Esta mulher está com a mente no trabalho, mas o coração dela está ligado aonde? Ao bebê. Ao bebê. Essa ligação à distância chama-se respiração psíquica. Tipo, um coração respira o outro, uma mente respira a outra. Por conexão. Um casal, numa atividade de conjunto, os dois, afetiva, já tem isso. Jogando a parte yoga ou de concentração, isso pode aumentar. Mas isso não é a média. E eu estou dizendo, não é só no yoga, eu estou dando o exemplo da mãe e da criança, e um casal apaixonado, e outra, isso pode acontecer entre você e seu animal. Então, são conexões, o conjunto disso é chamado telepsiquia. Vamos lá. Tá, Edmilson pergunta, o coronário aceso diminui a libido? Não, Edmilson, se fosse assim eu estava lascado. E todo mundo que trabalha com chakras estava lascado. O que acontece? De todos os 7 chakras principais, o coronário é o menorzinho, é o que funciona menos. É o chakra da expansão da consciência. O único que aponta para cima, na direção das estrelas. Talvez avisando a gente que a gente não vai ficar o tempo inteiro aqui, que o próximo passo evolutivo é para as estrelas. Esse é o que menos funciona na gente. Você vai me dizer, mas por quê? Se esse chakra fosse tão bom ou grande como deveria ser, a humanidade seria diferente, né, Paulo? Não estaria com todo esse problemão que a gente tem aqui de pensamento, de emoção pesada, se o coronário tivesse aberto. Então é o que menos funciona. Então você pode trabalhar o que for. Não vai abrir a tal ponto para cima que você perda a conexão cá embaixo, não. Agora, eu conheci estudantes espirituais que trabalhavam tanto aqui que perdiam o pé no chão. Não é que eles perdiam a libido. O problema era eles não conseguiam o ponto de equilíbrio. Abstraía tanto para cá que perdia a vida cotidiana de vista. E uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Então o lance não é o coronário, nem a base. É o cardiorrespiratório que equilibra a ambos. Se você tiver uma abertura para cá, precisa de uma abertura embaixo e o coração no meio aberto para equilibrar ambos. O coronário expandido não é para tirar a pessoa do dia a dia, nem para tirar a libido dela. Isso é da própria pessoa e tem que ver sua idade. De repente a libido está baixando pela idade, você tem que olhar. Diabetes pode baixar a libido, sabe? Problemas de saúde circulatórios, não sei se você é fumante ou se bebe muito, então isso tudo baixa a libido, não é o chakra coronário, não, cara. Agora, alguém, e eu entendi o contexto da sua pergunta, alguém num nível elevado, pessoal, estamos voltando aqui, tivemos um problema e a culpa não foi do Paulo. Faltou luz aqui no prédio, acreditam, gente, tá? Sei lá por quê, mas não foi aqui no estúdio, não. Faltou luz no prédio todo. E aí agora conseguimos retomar e a gente já estava com 1h10 de programa, né, exato, Paulo? Eu estava respondendo sobre a questão do chakra coronário. A abertura não tem influência na libido, não. Que isso, na verdade, a pessoa pensa porque ela acha que o foco estando aqui, ela perde ali. E isso é um equívoco. Ela tem que equilibrar para poder estar na vida, senão ela não estava encarnada aqui como todo mundo. A pessoa tem que, se ela está tendo falta de libido, não é o coronário, não. Ela tem que observar o que está causando isso para ela, tá? Deixa eu ver. E o pessoal botou ali, encerraram, voltou. Né? Tá ali. Olha lá, o Universo Infinito, esse tal de Paula ali, Paula. Olha, o Universo Infinito, ele não teve culpa dessa vez, não. Faltou luz aqui no prédio, foi no prédio inteiro. Minha energia, né? Minha energia bom, pesada. Vai lá onde eu estava, né? Eu vou responder mais uma ou duas, claro. Aí a gente vai parar, porque já tem 1h10 de programa, e aí no próximo programa eu vou retroagir ele no chat. Você falou que tinha um superchat ali? Eu acho que tinha, porque eu havia visto uma entrada de... Vai embora, lá para cima. E pessoal, a gente tem um tempo limitado de 1h15, 1h20, tá? Vai descendo mais, o Paulo, vai subindo mais, Diego. Ele como reiniciou? Ele sumiu as perguntas anteriores, né? Porque reiniciou, né?
Tá? Eu vou responder mais duas, pessoal, porque por causa da questão do limite do tempo, tá? E aí eu vou ver se no programa seguinte eu vou dar uma repassada ali e vou responder as que faltaram. Eu vou anotar em casa, depois olhando o chat. Provavelmente na transmissão. Provavelmente na transmissão eu vou conseguir ver. Tá, eu vou fazer isso. Então, pessoal, em lugar de trazer o Hamilton Prado, eu vou responder perguntas, porque é assim, quando eu respondo pergunta, eu não posso abordar um tema. Tem que escolher uma das duas coisas. Hoje eu deixei em aberto. Semana que vem, então, eu posso continuar respondendo as perguntas, mas sem ter mais perguntas nos comentários daqui até lá, senão vira uma bola de neve. Tá? E aí acabo não passando conteúdo, só respondendo. Vai ficar a vida inteira assim, porque o pessoal vai mandar bala e tem a parte dos conteúdos, tá bom? Ali o Renato Pereira está dizendo, o Renato, inclusive, também assiste todos os programas, ele é fã do Rush, que eu também sou fã do Rush, tenho todos os discos do Rush também. Olha aqui, ô Renato, o Rush você conhece, ô Paulo? Conheço. O Rush ele conhece, Marília ele não conhece, mas o Rush ele conhece, tá bom. Vou ouvir Marília. Eu já tive clarividência viajoura, assim que acordei, fechei as pálpebras e vi um portão bem alto num cemitério, parecia cenário gótico, era umbral. Exatamente, ô Renato, se não for um portal de algum cemitério antigo aí na Europa, né, é alguma coisa no umbral, porque eu já vi muitas vezes plasmado no plano extrafísico denso, como se fossem cemitérios, Paulo. Entidades obsessoras criam um clima como se fosse de cemitério para tentar prender energeticamente entidades ainda presas com a ideia da morte do corpo e religiosos que acham que vão dormir até o dia do juízo final, ficam estacionados, cara. É difícil acordar esse pessoal, porque na mente deles, você tenta acordar, ele acha que é o diabo tentando acordar ele do sono eterno até o juízo final. E eu não estou criticando nada, eu estou dando minha opinião bem clara. Tá? É um atraso isso daí, do lado de lá a pessoa não despertar e esperar que juízo final, que tempo é esse, gente? Ele tem que despertar aqui agora, né? E não é o corpo cadáver, é despertar a consciência e não despertar o cadáver, matéria e energia condensada, tudo se transforma na natureza, né? Nada morre, tudo se transforma. Então o que vai ressuscitar o que já está transformado há muito tempo por tudo ser energia? Então isso não é crítica à religião de ninguém, é opinião espiritual bem clara, é o que eu penso, né? E vi muitas vezes coisas assim também, Renato. Gilson, estando entre o sono e a vigília, vejo imagens de pessoas e seres que nunca vi antes. Se é o prenúncio uma projeção? Não, prenúncio de clarividência, porque nesse instante o chakra frontal está um pouquinho para fora do encaixe. Bruno, sempre que pulso luz nos chakras, passo mal, fico ansioso e com náuseas. Tem outra técnica para ativar os chakras? Não, Bruno. Se você tá ficando ansioso, não é por causa dos chakras, não. É você mesmo. Tá pilhando, forçando a barra e criando um acúmulo, uma pressão desnecessária. Para você, por essa ansiedade, trabalha com práticas yogis, respiratórias, para tentar chegar por outras vias. Ou Tai Chi Chuan, que eu sempre recomendo, que não é que vai abrir os chakras, mas vai combater a sua ansiedade, vai te acalmar e você vai poder tranquilamente mexer. O problema não são chakras, não. Se chama ansiedade. Você está pilhando os chakras e forçando a barra tentando, vamos falar claro, está tentando estuprar energeticamente teus chakras. Não. Não é só força de vontade. É sentimento legal, é paciência, é fluência, não é força. Fluir naturalmente com a luz. Tá? Bom, e por último, desce só um pouquinho, Laíde Tereza. Só um pouquinho. Laíde Tereza, o que falta nesses autores é a espiritualidade. Ô Laíde, muitos autores ficam presos só na parte técnica, nos fenômenos, e não tem um conteúdo espiritual que é a maturidade da consciência. Vários autores estão presos só em técnica, muitos que estão assistindo a gente também são assim, cada um tem o seu jeito. Mas para a gente que gosta da parte espiritual, só técnica não resolve. Só o estudo em cima daquilo, o intelectual, não resolve. Se não tiver sentimento por aquilo, calor humano, vitalidade e amor por aquilo, alegria ao falar daquilo. Tem autores que tecnicamente são bons, mas você não sente vivacidade, você não sente humanidade, um toque a mais. É só a bitolação, a mente bitolada num sistema ou numa forma de ver as coisas. Isso aí atrapalha bastante. Bom, eu vou parar por aqui, pessoal, por causa do nosso horário, tá? Estamos com 1h20 já de programa, tirado os minutos aí do apagão, e eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal?
Eu vou pegar em casa depois, quando a gravação estiver disponibilizada, eu vou baixar as perguntas, vou selecioná-las, e aí acho que eu faltei hoje, porque vocês fizeram muitas perguntas, eu responderei no programa da semana que vem. Já vou trazer anotado o nome e a pergunta da pessoa e responderei de bate-pronto. Mas, por favor, quem estiver assistindo depois nos comentários, não coloque mais perguntas, porque já vão ter essas aqui, somando com as outras, vai virar uma bola de neve, eu não vou conseguir nunca limpar as perguntas para poder abordar algum contexto, algum tema mais específico, tá bom? Então, por hoje, já estamos aí no limite do horário. Por incrível que pareça, eu vou agradecer ao Paulo por ter vindo hoje, porque se o Paulo não tivesse vindo, o Eudes morando longe com a greve do metrô não deu para vir, se o Paulo não tivesse conseguido vir, não teria o programa hoje, porque não teria ninguém aqui. Você vê, tô agradecendo ao Paulo, olha como é que as coisas mudam, né? E o apagão não foi culpa dele, não. E vai prometer para mim que você vai escutar Marília e depois a gente vai conversar. Escutarei Marília. Uma outra, escuta Marília, eu acredito que você vai gostar, é bem melódico, bem bacana. Eu gostava de um Marília, mas era Marília Mendonça. Olha o que esse cara Piadinha, falou, ele gostava de Marília Mendonça, né? Que hoje tá morando do lado de lá, né, pai? É uma cantora bonita, boa, uma mãe bacana, me parecia uma pessoa excelente, ou melhor, ela continua excelente do lado de lá, porque a pessoa do lado de lá é o que ela era do lado de cá. Então, para que eu não gosto do estilo, né? Mas reconheço uma cantora boa e tal, mas eu prefiro Marília do que Marília Mendonça. Escutarei Marília e quando lhe encontrar, comentarei sobre o que achei. Tá bom, então tá. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo o programa. Semana que vem a gente volta.